Olá, que bom mais uma vez nos encontramos para a nossa leitura orante, a nossa Leste Divina. Mais uma vez, né, nesse cenário aqui especial, aqui é a Capelinha das Irmãs. Outra hora eu mostro para vocês onde é que está o sacrário aqui. Mas nós estamos aqui para colocar em destaque a palavra de Deus nesse mês de setembro. A palavra de Deus que é luz no nosso caminho, que nos revela também o amor do coração de Jesus, por cada um de nós. E hoje nós temos um convidado especial. Diga quem você é nesse cenário bonito aí. Olá, eu sou o Douglas, sou de Sorocaba, interior de São Paulo, mas atualmente moro em Brasília. Sou candidato à Companhia de Jesus e hoje eu estou aqui na Capela da Comunidade de Brasília. Aqui é Inácio, nosso fundador da Companhia de Jesus, e estamos também aqui na capela, nesse clima orante, para poder apresentar da melhor forma possível essa Alexa. Ah, que maravilha! Olha só, nós temos então um vocacionado da Companhia de Jesus. Vamos aproveitar também e rezar por tantos vocacionados e vocacionadas, jovens desse Brasil afora, que ainda estão buscando discernir a sua vocação, buscando afinar o seu projeto de vida com o projeto que Deus tem para cada um. Vamos colocar essa intenção especial na Lécio de hoje. Nós estamos no mês da palavra, como eu já falei, a palavra de Deus é sempre a revelação do amor do Senhor por nós. Palavra é comunicação, é assim que a gente se expressa, é assim que a gente cria relações através da palavra. Então Deus também quer entrar em relação conosco, Ele quer conversar conosco. Então a palavra rezada, meditada, transformada em vida, ela nos ajuda a conhecer mais o Senhor, a tornar-nos amigos do Senhor. Por isso é importante, e nós estamos promovendo a leitura orante aqui nas redes dos jovens conectados. Inclusive no discernimento vocacional, nós já falamos outras vezes aqui. À luz da palavra, nós também vamos discernindo a nossa vocação e a vontade de Deus em nossa vida, seja qual for a vocação em que nós estamos. E para isso também nos ajuda o nosso caderninho de oração. Lembra que nós já temos falado aqui. Olha lá, o Douglas está com o caderninho dele lá, ó. Parabéns, Douglas. Nosso caderno para a gente anotar as coisas que o Senhor nos fala, que sentimos no coração como apelo, o que mais nos chama a atenção. Talvez escrever o que também gostaríamos de falar para o Senhor, escrever uma cartinha para Deus, né? Isso são formas da gente acompanhar o nosso crescimento espiritual e também, para quem tem dificuldade aí de se concentrar, ajuda a se concentrar, que usa todos os sentidos lá, né? Para escrever, para ler, olhos, mãos, enfim, ajuda-nos também a nos concentrar. Pega lá também a sua Bíblia, a Sagrada Escritura. Nós vamos, então, o Evangelho dessa semana, que vamos rezar Mateus 18, de 21 a 35. É um Evangelho muito lindo, que vai nos falar do perdão. Até me lembrei, quando eu fui conferir aqui a citação do Papa Francisco, quando ele fala, né, que Deus não se cansa de nos perdoar. Hoje nós vamos rezar esse tema. Então, repetindo, Mateus 18, de 21 a 35. Nós vamos iniciar pedindo as luzes do Espírito Santo. Eu quero fazer nossas as palavras do Padre Zezinho. É um canto, mas nós não vamos cantá-lo. Nós vamos recitar como oração esse canto do Padre Zezinho de invocação ao Espírito Santo. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus, em nossos corações derrama a tua paz, e um povo renovado ao mundo mostrarás. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador.
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Façamos uma pequena pausa e deixemos que os dons do amor do Senhor possam nos abraçar, nos encher neste momento e preparar o nosso coração para a escuta da palavra. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do teu querer, a fim de que possamos juntos construir. E juntos cantaremos sem cessar, cantos de amor para te exaltar. És Pai, és Filho, és Espírito de paz. Por isso, em nossa mente, sempre reinarás. Amém. Aleluia. Ouçamos o Evangelho. Então, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E acrescentou: O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então, o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim, vós tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos ouvir mais uma vez, deixando que a palavra vá penetrando no nosso coração como a chuva na terra seca. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar a contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Mas como o servo não tivesse com o que pagar,
o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Os companheiros, caindo aos pés dele, suplicavam: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que estava devendo. Quando ouviram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos mais uma vez retomar a leitura, destacando as frases, as expressões, talvez até as imagens que mais chamam a nossa atenção, que ficam mais fortes no nosso coração. Você aí de casa pode escrever, transcrever, identificar na própria Bíblia, se é seu costume. E nós, aqui o Douglas e eu, vamos repetindo as frases, as expressões mais fortes. O Senhor teve compaixão. Quantas vezes? Perdoou-lhe a dívida. Teve compaixão. Assim vos tratará meu Pai. Não devias tu também ter compaixão? O reino dos céus. Tem paciência comigo. Jesus deve ter tido muita paciência mesmo, né? Se nós formos contextualizar aqui, semana passada nós meditávamos sobre a correção fraterna. O texto um pouquinho antes ali falava, se teu irmão pecar contra ti, como você deve proceder? Jesus está explicando isso para os discípulos. E Pedro está ouvindo, vamos imaginar lá Jesus sentado, com os seus discípulos ao seu redor, dando os seus ensinamentos. Os discípulos estão ouvindo, mas eles ainda estão numa lógica um pouco diferente da de Jesus. Jesus dá para eles o princípio da caridade diante do erro do irmão. E os discípulos ainda estão pensando no princípio da quantidade. Quantas vezes devo perdoar? E Jesus, então, vai apresentar essa linda parábola, dizendo que o perdão, ele é ilimitado, tanto quanto o perdão de Deus, e que nós somos chamados a agir como Deus. Esse é o que o texto diz, de forma geral, que é um elemento da meditação da nossa Lécio. Agora, é importante que esse texto também diga algo para nós, para a nossa vida. Será que nós também estamos na lógica da quantidade ou da caridade? Será que nós perdoamos? Será que nós temos pessoas que precisam do nosso perdão? Ou pessoas das quais nós precisamos também
pedir perdão? Como que esse texto se relaciona com a nossa vida, com a nossa realidade? Com a sua realidade, Douglas? Irmã, toda vez que eu me deparo com esse texto, eu fico pensando, como é que esse homem que foi perdoado de tanto, né? Ele tinha uma dívida impagável, como é que esse homem não foi capaz de perdoar o companheiro dele que lhe devia tão pouco? Toda vez eu fico me perguntando isso e me parece tão óbvio que o que ele tinha que fazer era perdoar o companheiro. Mas aí eu também lembro de todas as coisas óbvias que eu preciso fazer todos os dias e não faço. Então, esse texto me traz algumas pistas e reflexões para eu sair do óbvio, né? E começar a concretizar, partir para a ação. E eu destaco 3 palavras, que é o reconhecer, o receber e o repetir. A gente precisa reconhecer que a gente tem uma dívida imensa com o Criador, uma dívida imensa com Deus. Esse homem não reconheceu que ele tinha uma dívida com este rei e até achou que seria capaz de pagar por conta própria dele essa dívida. 10 talentos de ouro é um valor incalculável, seria milhões de dólares hoje. Então ele não reconheceu que ele devia. A segunda palavra é receber, né? Ele recebeu o perdão do rei. Quando a gente recebe o perdão de alguma coisa, a gente está ganhando um presente, é uma graça. E diariamente Deus está nos agraciando, diariamente Deus está me perdoando, me agraciando. A gente precisa reconhecer esse amor de Deus por nós, nos perdoando. Os exercícios espirituais de Santo Inácio, a espiritualidade da qual eu faço parte, propõe essa reflexão, né? A primeira semana é sobre o pecado. Então eu reconheço que eu devo, né? Eu reconheço que eu devo, que minha dívida com Deus é incalculável. Depois eu vou recebendo esse amor gratuito de Deus. E a gente tem muita dificuldade de acreditar na gratuidade, né? Porque a gente vive numa sociedade que tudo tem um preço, tudo tem um valor, tudo tem uma intenção, um porquê por detrás. Então, eu, Douglas, tenho muita dificuldade de receber, porque eu estou nessa lógica do mundo que eu vivo, né? Também pede humildade, né, Douglas? Que receber também pede humildade da nossa parte. Humildade, com certeza, que a gente não é autossuficiente, né? Como o servo da parábola. Eu vou pagar. Não. Reconhece, receba. E a terceira palavra é o repetir, né? E a gente não tem que se importar tanto com o repetir, eu vou explicar por quê. Se a gente reconhece, se a gente recebe, repetir é uma consequência. É o resultado da equação, né? Você vai querer repetir com o seu irmão aquilo que você recebeu, aquilo que você ganhou. Você vai querer repetir com gestos, com serviço. A Companhia de Jesus tem como de tantas frases que são homens pecadores amados por Deus a serviço, né? E acho que também é um pouco dessas 3 palavras. Reconhecer, receber e repetir. Reconheço, sou pecador, tenho uma dívida imensa, mas também sou amado infinitamente. E por ser pecador e por ser amado, eu quero repetir esse gesto. Eu acho que esta é a grande novidade do Evangelho, esta é a grande proposta de Jesus, né? Que nós façamos tudo o que ele fez, né? Que a gente repita com gestos, com ações. E os exercícios de espiritual de Santo Inácio, volto mais uma vez, nos propõe isso, né? Conhecer intimamente Jesus, conhecer intimamente seus gestos, suas ações,
para que a gente possa reproduzi-los, para que a gente possa repetir com os irmãos. É fácil? Não é. Eu tenho uma dificuldade imensa de reconhecer esse amor gratuito de Deus. Mas a gente conta com a graça, a gente conta com os companheiros, com os irmãos, com os colegas, para que a gente possa ir avançando nisso e que, por fim, a gente repita em gestos e ações tudo o que Jesus fez e faz por nós. Douglas, no final, inclusive, além desses pontos que você destaca, né, é bem interessante porque a palavra é dura, né, no final. Né, ó, o Senhor se irritou, mandou prender, né, deu para os carrascos. Né? E ele fala, é assim que o vosso Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. A palavra é dura, ela é forte, ela nos provoca. Né? E eu me lembro quando a gente reza. Eu acho que esse é o problema das nossas orações vocais. Né? A gente bota no piloto automático, né? E esquece e não presta atenção que a gente está se comprometendo terrivelmente com o Senhor quando fala algumas palavras, né? E na oração do Pai Nosso nós rezamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, né? Quem nos tem ofendido. Isso é sério, né? Então, você destaca isso, né, do repetir. Gostei dos 3 R's aí, tá fácil de gravar. Então, o repetir, né? E a gente já falou várias vezes aqui também, né, que o ser cristão consiste na imitação do Senhor, tornar o nosso coração parecido com o coração de Jesus, ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes que ele. E esse texto é claro, né? Assim como nós somos perdoados pelo Senhor, então perdoar é a atitude divina que nós somos chamados a imitar na nossa condição humana. Porque é possível nós fazermos a experiência de sentir o perdão de Deus em nós, por isso que acho que o Papa Francisco falava, Deus não se cansa de perdoar, somos nós que não vamos pedir o perdão. Porque às vezes nós somos orgulhosos, nós não sabemos receber. Ou não sabemos também reconhecer que somos pequenos e que é Deus que nos torna dignos do seu amor. E muitas vezes, irmã, a gente já busca, quando a gente se depara com essa passagem, a gente já busca o resultado, né? Tenho que perdoar, tenho que perdoar, tenho que perdoar. Na lógica um pouco de Pedro, né? Quantas vezes, né, tenho que perdoar? Mas a gente tem que voltar assim, né? Fazer um processo para que esse perdão surja em nós e de maneira espontânea. E eu vivo essa experiência reconhecendo que eu sou pecador e pecador amado, né? Então, se Deus age assim comigo, eu também tenho que agir assim com os meus irmãos, com as pessoas com as quais eu convivo. Às vezes é a nossa lógica desse mundo, né? É resultado, números, né? Não. A lógica do reino de Deus é outra, né? A gente tenta trazer um pouco dessa lógica, um pouco não, digo que a gente traz muito dessa lógica para as nossas relações com Deus. A gente tem que desconstruir isso, né? Tem que ter uma nova experiência, uma nova relação com Deus, sem essa lógica de mercado. E essa nova relação com Deus, que não é mercadológica e também não é legalista, né? Porque para Pedro a situação era muito simples. Jesus me dá a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar, eu cumpro aquela quantidade e acabei, encerrei minha conta. É muito prático, né? Que é uma loja da lei, né? A gente cumpre as leis, a gente cumpre o preceito, né? Então você tem 2 elementos. A lógica do mercado, né? Do dar e receber na mesma quantia, e a lógica da lei, da legalidade, né? Da lei, daquilo que é regra, né? Preso à regra. E o Senhor nos convida a um passo a mais, nos convida a imitá-lo na sua capacidade infinita de dar-se, né? De amar. Agora, é claro, talvez quem está aqui nos acompanhando, né, Douglas, pode estar pensando também em situações concretas da vida que requerem perdão.
situações dolorosas de pessoas que se sentem ofendidas, magoadas, né? Até mesmo por pessoas da família, por amigos. Eu me lembro até de uma parábola também que dizia assim, conta que o pai quis ensinar o filho a importância do perdão, porque ele chegou bravo em casa, com raiva de um amiguinho que o tinha ofendido. Não sei se você conhece essa história. E daí o pai mandou pendurar uma camiseta branca no varal e jogar com toda a raiva na camiseta branca pedaços de carvão. Quando o menino sentiu que ele já tinha extravasado tudo, o pai perguntou, e daí? Como é que você tá? Não, agora eu tô bem. Joguei com toda a raiva, a vontade que eu tinha de bater nele, né? Joguei na camiseta. Aí o pai olha para ele e fala, vamos ver aqui agora porque o resultado disso. A camiseta está suja, mas o menino também estava todo sujo do carvão, né? Então, a raiva, a falta do perdão, o que ela faz, né? Ela tem uma outra frase também que diz assim, que é o veneno que você toma pensando que o outro que vai morrer. Vai morrer, é verdade. A gente acaba achando que está afetando alguém e no final a gente está prejudicando a gente mesmo. Então, o exercício do perdão, humanamente falando, ele é difícil. Mas ele também é uma graça e é um dom daqueles que fazem a experiência de sentir-se perdoado. Acho que por isso que o Papa Francisco insiste, né? Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Então, esse é um exercício que nós somos chamados a fazer. Para que nessa experiência do reconhecer-se pequeno, do se reconhecer-se pecador, do reconhecer-se recebedor dos dons de Deus, nós possamos também aprender a dar, aprender a perdoar, aprender a amar, né? Saindo dessa lógica da vingança, da recompensa, do legalismo, para entrar na lógica da gratuidade do Senhor. Acho que esse é um grande desafio que nós temos para essa semana. A graça de perdoar, ela vem do sentirmos perdoados. Então, eu penso que também uma oportunidade para nós até fazermos um exame de consciência, talvez procurarmos o sacramento da reconciliação, sobretudo se alguns, né, de vocês ainda sentem essa dificuldade, eu também, né, já fiz essa experiência, de perdoar alguém concreto, que faz parte da vida, da história, do dia a dia, porque essa também é um exercício a fazer e uma graça a pedir, a partir também da experiência de sermos amados e perdoados. Muito bem, irmã. Trouxe elementos novos. O bom da partilha é isso, né? Sempre tem elementos novos que vão aprofundando a nossa reflexão. E o Evangelho é sempre atual, né? Há tanto tempo escrito, mas ainda atual e reverberando na minha, na sua vida e de todos os jovens que nos acompanham. Talvez você que está em casa tenha feito também uma outra reflexão, né? Outro elemento tenha marcado a leitura desse texto, registra aí no seu caderninho. Se possível, depois que a gente terminar a transmissão, permaneça mais um pouco em silêncio, aprofundando essa experiência, para também transformá-la em oração. A Lécia, ela também nos encaminha para a nossa conversa com o Senhor. Em termos inacianos, o colóquio com o Senhor. Vamos fazer um instantezinho de silêncio para a gente aprofundar essa reflexão e deixar que do nosso coração brote a prece, a oração. Eu trago presente também nesse momento de oração uma intenção especial. Pedir a graça
Para aqueles que sentem o seu coração ainda rancoroso, magoado, a graça de poder perdoar. Eu gostaria também de acrescentar uma prece, que o Senhor da Misericórdia nos ajude, nos auxilie nas nossas dificuldades, em reconhecer, em repetir, em receber o amor dele. Que a gente possa ir crescendo nesses 3 R's e que a gente possa, a partir daí, aprendendo a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Levo também a Ti, Senhor, uma prece de gratidão pelo perdão recebido tantas vezes, pela paz experimentada, sobretudo no sacramento da reconciliação, e pelas vezes em que também eu pude oferecer perdão, ser sinal da Tua misericórdia, do Teu amor para outras pessoas. Que possamos todos nós crescermos sempre mais na nossa capacidade de acolher, de entender o limite do outro e estender a mão para ajudá-lo na caminhada, assim como também aceitar que outros estendam a sua mão para colaborar com o nosso crescimento. Amém. Acho que podemos encerrar nossa oração repetindo as palavras da oração do Pai Nosso, de forma consciente, nos comprometendo a, de fato, sermos misericordiosos, sermos dadores de perdão e recebedores humildes da bondade infinita de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Registra também no seu caderninho, você também, Douglas. Amor. Um compromisso, né? Qual é o apelo que o Senhor te faz a partir, né, dessa oração feita, dessa reflexão, dessa meditação que compartilhamos aqui? É o que o Senhor coloca no seu coração para ser vivenciado, para que seu rosto possa refletir ainda mais a bondade do Senhor. É para que seus gestos possam transparecer os gestos do Senhor. Você também pode escrever uma frase força, que ajude você a lembrar esse compromisso, que ajude você a lembrar a palavra meditada. O Douglas já está com o caderno e a caneta preparado. Para anotar. Douglas, que bom ter você aqui conosco hoje, fazendo uma tremenda propaganda vocacional para os jesuítas. Mas pode, fica tranquilo. Na verdade, todas as espiritualidades são fascinantes, lindas, né? Todas nos levam até Deus, que cada jovem possa encontrar uma espiritualidade que melhor possa ajudá-lo a chegar até Deus. Eu fui através da espiritualidade naciana, mas existem tantas outras que têm essa intenção de levar até Deus, nos aproximar de Deus. Isso mesmo. E essa é a ideia da pastoral juvenil na CNBB, né? É dar espaço para que diferentes formas de rezar, diferentes espiritualidades,
diferentes formas também de ir para a ação, né, de viver a caridade, possam se complementar, aprender umas com as outras, mas também possa dar espaço para que jovens que também são diferentes se identifiquem, ou seja, encontrem o seu espaço na igreja, a sua vocação, a sua forma de servir a partir daquilo que Deus sonhou para cada um, né? Então é muito bonito. Então aqui na Leste a gente sempre faz essa variável, eu brinco que é um mix de sotaques, porque a gente vai para lugares diferentes do Brasil, mas a gente também vai, conversa, partilha, reza com jovens de expressões juvenis diferentes, né? E hoje a gente tem também um vocacionado à vida religiosa, que também é uma outra forma, né, de ser jovem assumindo já um compromisso diferente com o reino numa congregação religiosa. Então, obrigada, Douglas, pela sua partilha, pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado, irmã. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar aqui e colaborar com a oração de tantos jovens conectados. Obrigadão, então. Lembrando que no próximo sábado nós nos encontramos aqui de novo, né? E depois ficam sempre as lives aí disponíveis para vocês conferirem, compartilharem com os colegas, para que a gente possa difundir a beleza do encontro com o Senhor na palavra de Deus. Um grande abraço, uma abençoada semana para todos.